Prezados irmãos e irmãs do Templo do Saber, vamos continuar o nosso trabalho, nosso vídeo sobre a história do Templo do Saber. Já houve a parte 1, vamos começar na parte 2. Ou seja, só para recapitular, o Templo do Saber foi fundado nos anos 60, precisamente em 1964, na rua Engenheiro Franco Zampari, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Ficou lá até o início dos anos 80, então foi praticamente 20 e poucos anos, né? Quase 20 anos ficou na Vila Euclides. E onde existia assim, uma atividade espiritual com as correntes orientais, né? Todos os médios trajavam uniformes com turbante, com casaco, com uma calça, né? De várias cores, como já foi falado, e com plena atividade espiritual de cura, né? De tratamento espiritual, graças também às qualificações mediúnicas do nosso mentor, o seu Arlindo. E depois, nos anos 80, o templo mudou de sede, que era uma sede alugada, né? Nós fomos para o bairro do Planalto, na rua Mateus Funes Arena, e ficamos praticamente do início dos anos 80 até o final dos anos 80 e até 1989. Porque continuando com todos esses trabalhos espirituais, mediúnicos, com orientação da diretoria do espaço, né, diretoria espiritual, que passava todas as instruções para o seu Arlindo, nosso mentor, e ele aplicava os tratamentos das mais diversas formas, né? Tratamento de saúde, tratamento de equilíbrio psíquico, tratamento da mediunidade, e assim por diante. Todos esses tipos de atividades de cura existentes em templos, centros espíritas, né? Onde as entidades concorrem para o nosso benefício. Isso foi até os anos 80, em 1989 ele já vinha passando no final dos anos 80, ele já por questões de saúde, já se afastou pouco tempo antes do seu falecimento. Em abril de 89 ele veio a falecer, e naquela época era assim, muito conhecimento, muita responsabilidade. Então, por decisão dos médios em geral, ninguém quis, nós não demos continuidade, demos um tempo para a gente ver o que aconteceria no futuro, né? Então, de 1989 até 1991, a casa ficou fechada, mas cada médium na sua casa, na sua residência, fazia suas orações, as suas preces, os seus trabalhos. No meu caso também, né? Eu estava na época no interior, e apesar do nosso templo não haver uma sede física na época, eu toda sexta-feira me recolhia, fazia as orações, e assim como a maioria de todos também faziam a mesma coisa. E quando foi por volta de 1991, já fazia 2 anos e meio, quase 3 anos já, eu havia retornado para São Paulo já, em 90, e eu havia retornado no início dos anos 90, e também estava fazendo minhas orações todas as sextas-feiras na minha residência. Um belo dia encontrei com o médium antigo da casa, o senhor Roque, já falecido. Encontrei com ele em São Bernardo, e ele me disse que o pessoal mais qualificado do templo, no caso o seu Péricles, que era assim, praticamente o braço direito do senhor Arlindo, nos trabalhos espirituais, ele estava realmente atendendo num espaço em São Caetano do Sul, por um espaço cedido de uma senhora que já por estar com idade avançada não poderia
comandar os trabalhos espirituais. Então ele, essa senhora, com a bondade dela, permitiu ao seu Pérez comandar os trabalhos espirituais lá, mas dentro daquela linhagem, daquela corrente espírita mais próximo do kardecismo e assim por diante. Como o seu Roque falou para mim que o pessoal estava se reunindo, eu fui lá em São Caetano, também participei, junto com os demais mestres que já estavam indo lá, né? Assim, informalmente. Aí na época eu tinha um espaço aqui em São Bernardo do Campo, que estava disponível, que eu tinha uma atividade comercial na sexta-feira, mas durante a semana, mas às sextas-feiras o espaço estava livre. Então eu cedi o espaço para a gente reiniciar nossas atividades. Conversando com o seu Péricles, com o seu Roque, o seu Riceto e demais médios também, eu não me recordo direito todos os nomes, mas então eles aceitaram de pronto o convite. Então nós reiniciamos a nossa terceira fase do Tempo Saber aqui na Vila Rosa, na Avenida Castelo Branco 763, que era uma propriedade minha, né? Na época eu cedi numa sala, a gente foi se reunir numa sala todas as sextas-feiras, um grupo pequeno, depois o grupo foi crescendo, os médios antigos, cada um foi divulgando que a gente estava se reencontrando, e no dia 13 de dezembro de 91 foi o dia exato do primeiro trabalho espiritual naquela casa. Depois foi ficando pequeno o espaço, as salas, e eu construí nos fundos da minha propriedade um salãozinho, um pequeno salão, que é assim do tamanho do edículo, vamos dizer assim. E esse salão a gente ficou até 2000, por volta de 2011, de 1991 a 2011, 20 anos. E na época, quem coordenava os trabalhos espirituais foi o Sr. Péricles, que era o braço direito do Sr. Arlindo, naquela fase 1 e 2, na Vila Euclides e no bairro do Planalto. Então o Sr. Péricles de Mello, durante todos esses 20 anos, cuidou com muito carinho da casa, de todos os velhos. Todos nós, médios da casa, temos um carinho muito grande por ele. Ele veio a falecer agora no ano passado, né? Mas realmente ele deixou assim uma marca muito importante, muito bonita nessa fase, terceira fase. Foi a fase em que nós, os mais antigos, já éramos, tínhamos nossas crianças, então havia muitos passeios, né? Tem tantos meses que eu gostaria de citar o nome de todos, né? Então a gente tem muitas fotos, depois a gente pode passar para quem se interessar. Nós vamos publicar isso aí. A gente fazia muitos passeios, excursões. O próprio Sr. Péricles também cediu o espaço dele em Porto Feliz, no sítio, muito aprazível, né? Então a gente já fez várias confraternizações, né? Visitas a outros templos e outras casas de outras crenças, templos budistas, templos muçulmanos, já fizemos um templo muçulmano. Visitamos de outras linhagens também. Então foi uma fase também muito bonita e que o Sr. Péricles comandou com bastante propriedade, e todos nós tivemos a oportunidade de trabalhar espiritualmente, né, e manter o nosso equilíbrio psicofísico. Não é pelo fato de ser médio se a gente é uma pessoa melhor ou pior, não. A gente tem uma sensibilidade talvez um pouco mais aguçada, mas a gente tem que cuidar, porque se a gente não cuida, a gente também pode se perturbar, né, como se diz, né? Mas realmente foi uma fase muito bonita, mas por questões de saúde, antes dele, né, por volta de 2011, mas às vezes um pouco antes, o Sr. Pérez ele teve que se afastar para cuidar da sua saúde, aí tivemos um novo coordenador, que é Eduardo Vital, né, que comandou a casa também, e mais toda a equipe de médicos, que já existe uma diretoria formada,
onde nessa fase eu fui presidente, né? Tinha toda uma diretoria formada, e então a gente procurou se organizar mais como uma instituição, na questão institucional, e ficamos aí na Vila Rosa desde 1991 até 2015, 2017, por aí, 2014, depois eu posso pegar as datas melhores. E foi uma fase então que a gente depois teve que mudar mais uma vez, mas isso vai ficar para a próxima parte, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.